Corona versus V-Ray. Qual a melhor opção para você estar trabalhando? Bem, antes de mais nada, vamos deixar claro que ambos são sistemas de renderização, ou seja, não são programas de composição de maquete eletrônica. Ambos são plugins, agem como plugins e precisam sim de um programa, de um programa 3D para criação não só dos projetos, mas enfim, toda a composição do ambiente, né? Ambos servem para dar o resultado final, ou seja, renderizar, criar ou a imagem ou o vídeo animado aí no caso, ok? Então, bem, vamos lá, agora sim. O fato é o seguinte, o V-Ray sempre teve ele teve durante aí, mais ou menos um período de 5, 7 anos, uma vida hegemônica em termos de renderização. Não tinha nenhum outro sistema de renderização tão bom quanto ele, enfim, e que casasse bem com os programas como o 3D Max, SketchUp e Revit, que são os três mais utilizados no mundo, no setor arquitetônico, e que fazem uso aí do plugin do V-Ray, que é um sistema de render, né? Enfim, dito isso, o que acontece? Mais ou menos de uns 5 anos para cá, na verdade uns 4 para ser mais preciso, o Corona tem ganhado muita ascensão por ser mais prático e mais barato e entregar um resultado tão bom quanto ou até melhor do que o V-Ray. A verdade é o seguinte, vai da mão que usa, tá? Para ser sincero, esse negócio de melhor em termos de resultado final Corona versus V-Ray é bobeira ficar discutindo, vai da mão que usa. O cara que já trabalha com V-Ray há muito tempo, ele configura um ambiente em coisa de 1 hora. Configurar um ambiente do zero para V-Ray em 1 hora, você tem que ser muito bom, amigo, porque você tem que entender não só de iluminação e sombra, mas você tem que entender principalmente de como saber utilizar os materiais que tem que ser para utilizar o V-Ray, para que você entenda. Você que talvez nunca tenha trabalhado com ele, não é chegar, habilitar o plugin e mandar ver, não. Pode esquecer isso. Não é à toa que existem cursos de V-Ray, né? É praticamente uma ciência, entendeu? É uma ciência na realidade, né? E é exata mesmo, inclusive. O que acontece? Você tem que saber configurar câmera, iluminação volumétrica, materiais, que aí já tem vários tipos, não só de iluminação e materiais, composição de cena, enfim, trabalhar com todos os elementos, saber utilizar os elementos de uma forma que não fique um over, né? Ou seja, muito poluída a cena, porém você tem que saber ter uma boa direção, não só de câmera, enfim, vai uma porrada de habilidades que você tem que dominar em relação ao V-Ray, em relação à sua maquete, o seu projeto. E cada projeto é um projeto, cada maquete é uma maquete. Não dá para ficar usando template. Usei template de um projeto para uma coisa, vou usar para outra. Não, amigo. Às vezes um elemento só de cena já faz com que você tenha que mudar toda a configuração do ambiente. Você sabe disso, você que tem dia a dia aí, que ganha o pão realmente com o V-Ray. Tá? E o Corona, ele é mais simplificado, né? Ele é mais enxuto, é mais simplificado e ele entrega um resultado, tão bom quanto o V-Ray, tá? Então assim, só que ele é mais custo-benefício. E aí ele foi adquirido pela Kells Group. Tanto que acontece, tanto pra você ter uma ideia como eles adquiriram o Corona, porque o que acontece? Muitos profissionais que trabalham com V-Ray, eles começaram a descontinuar o uso com V-Ray e começaram a usar o Corona, tá? Então, porque para otimizar tempo, hoje tempo é imprescindível, gente. Tempo hoje é imprescindível, então para otimizar questões relacionadas a tempo e resultado final, o pessoal começou a migrar para o Corona. E aí a Kells Group foi lá e comprou o Corona. Então assim, do meu ponto de vista, vou ser bem sincero com vocês, eu já até fiz um vídeo, vou deixar aqui o link abaixo. Do meu ponto de vista, no máximo em 2 anos o V-Ray vai morrer. A Autodesk, na verdade, a Autodesk não, a Kells Group, ela, apesar de a galinha dos ovos de ouro deles ter sido durante aí mais de uma década o V-Ray, não significa que eles não estejam abertos a abrir mão de continuar ele, já que eu posso melhorar e ficar com o Corona. Então, eu não acredito que eles vão acabar com o V-Ray esse ano, mas no máximo em 2, sim, no máximo em 2, talvez estourando 3, né? 2,5, 2 anos e meio eu aposto aí que o V-Ray vai ser descontinuado e aí vai ser, vai ser evoluído, incrementado o Corona. Eu acredito que o Corona vai vir com novos recursos de render em tempo real. Hoje o render em tempo real é imprescindível. Eu sei que o 3D Max já tem isso, por exemplo, então você usa aqui 3D Max, você já trabalha com render em tempo real, né? Para você é como se fosse uma prévia, tá? Como se fosse 90% do resultado final. Enfim, isso é imprescindível hoje, principalmente para que o que acontece. O render em tempo real, só para que vocês entendam, gente, permite que você tenha uma ideia exata de como vai ficar o projeto em termos de resultado final, para que não haja refação. Todo mundo sabe que um dos maiores calcanhares de Aquiles é você ficar lá, trabalhando horas, às vezes dias no projeto, porque você modelou, você fez a composição de materiais,
substâncias, configuração de cena com V-Ray, configurou iluminação volumétrica, materiais, tudo, enfim. E aí você vai mandar renderizar e de repente dá um crash, né? Você fica com aquele render rodando a noite inteira e aí você chega pela manhã, cadê o produto final? Deu aquele crash, ou seja, estourou, ou muitas vezes isso já acontece, principalmente com Max às vezes, tá? Max e V-Ray acontece às vezes, de corromper o teu arquivo, o teu projeto e não terminar a renderização. E aí, enfim, você já vai para as cucuias, perde prazo, perde tempo, deixa o cliente irritado e às vezes você perde até o projeto. Enfim, você sabe disso, né? Então o que acontece? Por conta disso, o 3D Max de 2 anos para cá, ele implementou esse recurso aí, tá? Não estou fugindo do foco do vídeo, mas de ter um render em tempo real. E o Corona, ele tem uma prévia, não é um render em tempo real, assim, ele tem uma prévia bem basicona, mas que o pessoal da Keras Group, inclusive, está fazendo implementações para atualizar ainda esse ano e trazer sim um render em tempo real. E aí sim faz toda a diferença. O render em tempo real vai ajudar. Então assim, tudo está correndo para isso. Por quê? Porque você pega os concorrentes está todo mundo nessa pegada, render em tempo real. Alguns usam simuladores, que são os motores gráficos, como por exemplo o Unreal, outros usam o Twinmotion, que tem render em tempo real, ou Lumio, e por aí vai. Enfim, está todo mundo correndo, está todo mundo se coçando, porque o mercado está aquecido e concorrência é o que não falta, tá ok? Então já sabe, quer deixar comentários, sugestões? Pode colocar aqui no vídeo abaixo, não esquece de se inscrever para você ser avisado. E estamos abertos assim ao contraditório, a sua opinião, mesmo que seja divergente da nossa, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, até mais.